Paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala através da pregação da palavra, diga eu creio. Então, se você crê que Deus fala através da pregação da palavra, abra a Bíblia, abra a palavra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 5. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 5. Enquanto você está localizando, eu quero louvar a Deus por esse privilégio de ter mais uma vez com os irmãos aqui, na nossa casa, na nossa sede. Como já me antecipou o pastor Silas, nós estamos ali no Recreio. E eu digo aonde, de vez em quando eu saio para ministrar, muito pouco, diferente de antes. Eu fui itinerante por bastante tempo, e aí acaba que a gente reduz drasticamente para uma vez na semana e olhe lá. Mas eu sempre digo que eu vou dizer aqui, que o dia que vocês estiverem passando pelo Recreio, passem lá na Devec Recreio Café por nossa conta. O café é nosso lá. Eu estou feliz, haja café. A minha esposa está aqui na frente. Eu sempre digo que se a minha vida fosse um filme, ela seria o efeito especial. Se a minha vida fosse um deserto, ela seria o oásis. E se a minha vida fosse uma conta bancária, ela seria o Pix. E vem para alegrar, para animar, ali, uma alegria tê-la aqui comigo. Minha palavra de gratidão ao nosso pastor Silas Malafaia, meu querido amigo, pastor também, Silas Filho, feliz de ver aqui o pastor Sóstenes, que está conosco lá, sua esposa, E tem um grupo aí da Devec Recreio que descobriu que eu ia ministrar, tem um grupo aí, se ninguém der glória, eles vão ter que dar glória sozinhos. Então aí, tá a turma aí, uma turma abençoada de Deus, feliz de rever aqui a Elaine Martins também, seu esposo, pastor Zéias, uma alegria. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, o verso de número 1, quem já achou, diga, eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, ao rei da Síria, dizendo: assim e assim falou que é da terra de Israel. E você diz amém pela palavra do Senhor. Esse texto que está diante de nós nessa oportunidade, quase que via de regra, quando a gente lê esse texto, os personagens que saltam e muitas vezes são muito mais pregados, são personagens como Naamã. Eu já perdi a conta de inúmeras campanhas que eu preguei, cujo tema eram os 7 mergulhos de Naamã. Eu já ouvi muitas mensagens sobre Naamã, o fato dele ser restaurado, o orgulho dele que foi quebrado. Há também quem pregue esse texto dando um enfoque no profeta Eliseu, uma vez que ele disse uma frase muito célebre, ao ouvir que o rei de Israel rasgou as suas vestes diante da vinda de Naamã para ser restaurado. Eliseu disse uma frase que eu também já vi muita gente ministrar. Eliseu disse assim: deixa o leproso vir, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Então essa é uma frase muito pesada, muito forte, eu já vi muita gente ministrar, e essa é uma história, irmãos, que é uma história muito conhecida, provavelmente eu vou te relembrar apenas algumas coisas que você já sabe. É a história da restauração de Naamã, e de como ele mergulhou as 7 vezes e foi completamente restaurado. Entretanto, nesta oportunidade, eu quero dar um enfoque, eu quero olhar com você para uma personagem, que também aparece nesse texto, que é uma peça-chave para o milagre acontecer, e vai nos ensinar muitas lições nessa noite. Eu quero dar um enfoque com você
aproveitando, né, que dizem que o mês de março é o mês das mulheres, as mulheres se manifestaram. Vamos mais uma vez, o mês de março é o mês das mulheres. Exatamente. Então vou pregar sobre uma mulher, e eu quero falar sobre essa menina. Eu, olhando para esse texto e focando na menina, e tentando perceber os detalhes, eu aprendi algumas coisas com essa menina, tenho tentado colocar elas em prática na minha vida, e eu quero muito que você aprenda também com essa menina. A primeira coisa que eu aprendo com essa menina, que me chama a atenção nessa história, é que ela não tem o seu nome divulgado, ela não tem o seu nome falado. É curioso que a gente vê que Naamã, que é um gentio, ele tem o nome mencionado, inclusive numa pompa e num status de honra, era um general. A gente vê o nome de Eliseu sendo mencionado, Eliseu era o profeta. A gente vê até o nome do ajudante do profeta Geazi, nesse capítulo, sendo mencionado, envolvendo essa história de Naamã, mas a gente não vê o nome dessa menina, diferentemente de outras mulheres na Bíblia, que tem o nome mencionado, como por exemplo Esther, que tem um livro que leva o seu nome, diferentemente de Ruth, que tem também um livro que leva o seu nome, né? Diferentemente de Ana, que tem um nome muito conhecido, diferentemente de Maria, que também tem um nome muito conhecido, essa menina não tem um nome conhecido, essa menina não tem um nome mencionado, essa menina não tem um nome falado, ela é uma anônima. E eu aprendo duas coisas com essa primeira lição. A primeira coisa que eu aprendo é que essa menina não tem o nome conhecido, mas ela é alguém que valeria muito a pena a gente conhecer. Você sabe que a nossa geração é uma geração do marketing pessoal. O tempo todo, principalmente nas redes sociais, as pessoas querem acontecer, querem aparecer, querem mostrar, né? Na minha infância, eu nasci num condomínio de segurança máxima chamado Vila Aliança, e na minha infância, um dos sonhos de qualquer garoto, pastor Silas Filho, se você perguntasse para ele, se você pegasse um menino na rua e falasse, qual o seu sonho? Ele ia dizer, eu quero ser jogador de futebol, né? Se você perguntasse para uma menina, talvez ela diria uma atriz, uma professora, e diferente do que acontece hoje. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista onde um repórter saiu perguntando a algumas crianças o que elas queriam ser quando crescer, e para surpresa do repórter, a maioria das crianças falou, eu quero ser youtuber, eu quero ser digital influencer. Então essa é a nossa geração, onde as pessoas, por causa do nosso tempo, ser um tempo de uma alta exposição em todos os aspectos, as pessoas querem se fazer conhecidas. Há alguns que infelizmente andam por um caminho até engraçado, de fazer às vezes uma graça, alguma coisa, é algo que em outra geração jamais faria uma pessoa conhecida, porque uma geração atrás, geralmente ficava conhecido quem era um artista e produzia alguma arte, era um cantor que tinha um talento muito forte, diferentemente hoje não, o cara chuta uma bola no gol, levanta a mão, receba. E aí, de repente, ele vai acontecendo nas redes sociais, e a gente vê a proliferação disso. As pessoas, elas querem ser conhecidas, e como eu já disse, as crianças pensam, eu quero ser um digital influencer, porque com muito seguidor eu ganho dinheiro, eu fico conhecido. Mas a questão essa noite, o que eu quero que você atente, é que não há problema nenhum em você ser conhecido. É que essa menina, ela não tinha um nome conhecido, não tinha um nome mencionado, mas ela era alguém que valeria muito a pena a gente conhecer. E o que eu quero que você absorva como primeira lição nessa noite é que não se preocupe em ser alguém conhecido, se preocupe em ser alguém que vale a pena conhecer. Não se preocupe em você ser conhecido por milhares de pessoas, mas se preocupe em impactar a vida de uma pessoa que passa por você. Porque a menina não tem um nome conhecido, mas ela é um canal de Deus para a vida de Naamã. A menina não tem um nome conhecido, mas é através dela que Naamã é restaurado. A menina não tem um nome conhecido, mas o profeta exerce o ministério por causa dela que indicou Naamã para lá. A menina não tem um nome conhecido, mas ela é um canal de bênção poderoso. Eu não sei se Deus vai te abençoar ou se por um talento natural, um dia você vai chegar a ter milhares de seguidores e ser muito conhecido. E eu também não estou preocupado em que você seja isso, mas a minha oração é que você seja alguém que vale muito a pena se conhecer.
que você seja o tipo de pessoa que as pessoas se aproximam e digam: a minha vida melhorou depois que eu te conheci. Eu fiquei mais crente depois que eu comecei a andar contigo. Eu conheço mais o Senhor depois que eu conheci a sua vida. A sua vida me abençoa muito. Então que você seja alguém que talvez não é conhecido, mas que vale a pena se conhecer pelo amor, pela graça na vida, pela unção, pela liberalidade, pela generosidade e pela misericórdia que você exerce. Então essa menina me ensina essa primeira lição, que ela não tem um nome conhecido, mas ela é alguém que vale muito a pena conhecer. A segunda coisa que eu percebo é que o nome dela não é mencionado. Embora o nome de Eliseu seja mencionado, o nome de Naamã seja mencionado, de Geazi seja mencionado, o nome dela não é mencionado, mas o milagre acontece, porque quem faz o milagre é o Senhor. E eu quero te dizer que nomes humanos são bons. Há uma recomendação bíblica para nós preservarmos o bom nome, mas só tem um milagre, só tem um nome que é poderoso para fazer milagre, é o nome de Jesus Cristo. Você pode me ajudar e dizer para quem está ao seu lado: há poder no nome de Jesus. Se dependesse do meu nome, você ia sair do jeito que você entrou. Se dependesse do meu nome, você ia sair da maneira que você entrou. Mas nós não estamos reunidos aqui em meu nome, nós não estamos reunidos aqui em nosso nome, nós estamos reunidos em nome de Jesus de Nazaré. Você pode levantar a mão e adorar a Deus, porque é em nome de Jesus que portas são abertas, é em nome de Jesus que a cura vem, é em nome de Jesus que a opressão sai, é em nome de Jesus que a sua casa será visitada nesta noite. É por isso que nós levantamos a mão e adoramos aquele que é digno de toda honra e toda glória. Há poder no nome de Jesus. Então a primeira lição que eu aprendo com essa menina é que ela não tem um nome conhecido, mas ela é alguém que vale muito a pena conhecer. A segunda lição que eu aprendo com a vida dessa menina é que ela é levada para a casa de Naamã. A circunstância é uma circunstância difícil, pois a Bíblia diz que ela estava sendo levada como escrava. Provavelmente houve uma guerra entre a Síria e Israel. A Síria venceu essa guerra e a menina foi levada como um despojo. O despojo naquele contexto era o prêmio do vencedor. O vencedor tomava do vencido mulheres e crianças para o serviço escravo e tomava os bens. Então essa menina vem de um histórico de uma derrota muito grande, de um fracasso muito grande, e ela é levada como escrava. Mas essa é uma menina cheia de fé, e dentre tantas casas para onde ela poderia ir, ela vai justamente para a casa de Naamã, um homem leproso. E isso é muito especial, porque eu acredito que essa menina não foi para a casa de Naamã por uma coincidência. Essa menina foi para a casa de Naamã por causa de uma jesuicidência. Essa menina foi para a casa de Naamã por causa de um propósito de Deus. E essa é a segunda lição que eu quero que você aprenda: é que Deus tem um propósito com cada situação na sua vida. Eu tenho dito sempre que Deus tem um propósito, que o crente, a vida dele não é conduzida pelo vento. A vida de um crente fiel a Deus não é conduzida por circunstâncias. A vida de um crente fiel é conduzida pela mão do Deus Todo-Poderoso. É Ele que te leva, é Ele que te traz, é Ele que abre e te coloca, é Ele que te planta em lugares. Você precisa entender nessa noite que você não é um acidente. No momento do ato sexual do seu pai com a sua mãe, em uma gota de sêmen que o homem libera, são milhares de espermatozoides que, em fecundando o óvulo, seriam pessoas totalmente diferentes. Mas de milhares de espermatozoides, você fecundou o óvulo, você nasceu. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito com a sua vida. Eu tenho uma palavra para alguém que crê essa noite: você não é um acidente do seu pai, da sua mãe. Talvez alguém já te disse: você não era para ter nascido, você não era para ter vindo ao mundo. Mas eu vim te dizer o contrário: ainda que você seja um acidente na mente de algumas pessoas, você é um plano bem desenhado desde a eternidade. Aleluia. Eu sinto uma graça quando eu digo isso, porque em Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Eu tenho uma palavra: você não estava nos planos dos homens, mas desde a eternidade esteve nos planos de Deus, e por isso você está aqui. Então,
Você ter nascido na família que você nasceu não é por um acaso, é por um propósito. Você estudar onde você estuda não é por um acaso, é por um propósito. Você congregar onde você congrega não é por um acaso, é por um propósito. Trabalhar onde você trabalha não é por um acaso, é por um propósito. A minha oração essa noite é que você consiga discernir qual é o propósito de Deus na sua vida, em cada momento, em cada lugar. Eu tenho dito sempre algo quando eu falo sobre propósito, que eu gosto de repetir, porque são palavras que se conectam e todas elas começam com a letra P. Eu sempre tenho dito que só vive genuinamente o propósito quem passa pelos processos respeitando os princípios para alcançar as promessas com perseverança. Se você perseverar respeitando o princípio, você vai atravessar os processos, vai cumprir o teu propósito e alcançar todas as promessas da parte de Deus. Então essa é a segunda lição que eu observo com essa menina. É que Deus tinha um propósito ao deixar que ela fosse conduzida para a casa de Naamã. A restauração de Naamã era o propósito de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo situações acontecendo e no contexto do momento ninguém entendeu muito bem. Alguns fizeram de maldade, mas Deus revelou um propósito. Eu posso dar 2 exemplos disso. Quando José é vendido para o Egito, ele é vendido pelos irmãos por inveja. E eles pensam, vai para o Egito ser mais um escravo lá. Você não sabe a história do Egito, você vai para o Egito e vai ser escravizado lá. E os irmãos de José olhavam para ele e pensavam, vai para o Egito ser escravo, vai para o Egito que lá tu não vai ter sonho, vai para o Egito que lá a sua vida vai acabar. Mas Deus olhava do céu para José e dizia, vem para o Egito que eu vou te fazer governador. Aleluia, eu sinto uma graça quando eu digo isso, vem para o Egito que eu vou te colocar no governo do Egito e você vai ser canal de bênção para os teus irmãos. Você entende isso? Se fecharam uma porta para você, é porque Deus tem um propósito numa outra porta para onde Ele vai te levar. Aleluia, quando eu olho para Paulo e Silas sendo lançado em um cárcere interior, após só fazer o bem, pregar o evangelho, expulsar um espírito maligno de uma menina, eu imagino aqueles homens pensando, vamos calar Paulo e Silas na prisão, vamos deixar eles morrerem na prisão. Mas eu imagino Deus olhando do céu e pensando, entrem na prisão Paulo e Silas, as mãos de vocês estão travadas, os pés estão travados, mas a alma e a boca continuam aberta e pode me louvar. E eu imagino Deus esperando Paulo e Silas louvar e orar, e Deus esperar e começar a se manifestar naquela prisão, e as cadeias se romperem, as portas se abrirem. Qual era o propósito de Deus com Paulo e Silas na prisão? Era de salvar aquele carcereiro, que ao ver tudo sendo aberto ia se suicidar, e Paulo falou, não faz isso que nós estamos aqui, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu tenho uma palavra para quem tem boca para dar glória a Deus essa noite. Talvez é através desse processo que você não está entendendo, que Deus vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família, vai salvar os teus. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito, gente. Então a segunda lição que eu aprendo com essa menina é essa, é que Deus tinha um propósito. A terceira lição que eu aprendo com a vida dessa menina é que ela estava na Síria. Eu disse que ela estava lá, e ela era da terra de Israel, e ela sai de Israel, como eu já disse aqui, eu estou só repetindo para você guardar e entender. Ela sai da terra de Israel num processo de dor, de sofrimento, traumático. Mas eu gosto dela porque ela está longe de Israel, está longe de Jerusalém, está longe do templo, está longe, mas ela permanece perto de Deus. E eu gosto do tipo de fé que essa menina tem, porque ela tem uma fé resistente ao sofrimento, ela tem uma fé resistente à dor, ela tem uma fé resistente à humilhação, aleluia. E ela vai para longe de Israel, mas quando ela vê uma demanda, ela fala, o meu Deus pode curar. Ela está padecendo um sofrimento terrível, mas ela tem coragem de olhar para Naamã e lembrar, o meu Deus é poderoso para usar um profeta e restaurar esse leproso. Essa é a terceira lição que eu aprendo com essa menina, que você tenha uma fé, uma convicção tão firme como essa menina, que
suporte os sofrimentos da vida, que suporte as frustrações da vida, que suporte as dores da vida, que suporte as perdas da vida, que suporte as derrotas da vida. Você precisa entender que a gente tem fé não é só para vencer, a gente precisa ter fé também para resistir às derrotas que muitas vezes a vida nos impõe. Essa menina foi levada como escrava, mas ela permanecia convicta no Deus que ela cria. E eu quero que você saia daqui essa noite com essa convicção: a porta está aberta para mim, eu dou glória e sou crente. Mas se tiver tudo fechado, eu dou glória e sou crente do mesmo jeito. Eu estou muito feliz, eu dou glória e sou crente. Eu estou triste, eu estou sofrendo, mas eu permaneço em Deus, até quando não acontece o que eu quero, até quando não acontece o que eu esperava. Que você saia daqui com a mesma fé que essa menina tinha: eu estou sofrendo, mas eu creio em Deus e Ele é poderoso. É maravachúria. A gente precisa entender uma coisa: nem sempre as coisas vão ocorrer como a gente quer. A gente precisa discernir isso. E a nossa fé em Deus não pode ser abalada. Que você recorde de Salmo de número 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu não sei qual foi a notícia ruim, mas você não vai ser abalado. Mereci um glória mais empolgado. Eu não sei qual foi a notícia ruim, mas você não será abalado. Eu gosto muito de Moisés, porque ele deu a vida dele para uma missão. A missão da vida de Moisés foi colocar o povo em Canaã. Mas em um determinado episódio no deserto, a Bíblia nos conta que ele feriu a rocha, que era só para ele ter falado. E muito embora tenha saído água da rocha, porque Deus usou Moisés, era a necessidade do povo, Deus não aprovou aquilo. E isso merece até um parêntese, porque nem sempre que alguém é usado é também aprovado. Eu vou repetir só por causa de um eita que alguém falou ali. O que a gente precisa guardar, e o desejo do nosso coração, não é apenas em sermos usados, é em sermos aprovados por Deus no céu. E aí, porque ele foi usado, mas não foi aprovado, Deus chamou ele no cume do monte e falou assim: tem um negócio para você, porque você não me santificou diante dos filhos de Israel, você não vai entrar em Canaã. Você imagina, para Moisés, que era a missão da vida dele, e foi por causa do povo que ele fez aquilo, que instigou ele, espetou ele. E Deus falou: você não vai entrar em Canaã. E a Bíblia diz que ele questionou uma vez a Deus, falou: mas Senhor, é o desejo, é o sonho, eu trouxe esse povo desde o Egito. Aí Deus ainda falou assim: não toca mais nesse assunto. Sabe o que Moisés fez? Reclamou? Não. Murmurou? Não. Desistiu do povo? Não. Moisés desceu do monte, chamou Josué e falou: vou preparar você, que é você que vai colocar o povo em Canaã. Moisés é o tipo de crente que Deus não me deu o que eu queria, mas permaneço nele. Irmão, Deus não me deu, não abriu a porta que eu desejava, esse é Moisés, mas eu permaneço crendo em Deus. Que você saia daqui essa noite como Moisés, como Jó, que foi questionado pelos amigos, olhou para eles e falou: olha, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A menina sofreu, estava escrava, mas fé resistente, estava lá, continuando crendo em Deus. A quarta lição que eu aprendo sobre essa menina é que a menina estava na casa de Naamã. E eu preciso te explicar um detalhe da enfermidade de Naamã. A enfermidade de Naamã era a lepra. Qual era a enfermidade de Naamã? A lepra, para aquele contexto, era uma das piores enfermidades que alguém poderia ter. Em Israel haviam códigos da lei mosaica que restringiam o acesso do leproso à comunidade, às vilas, às casas, de modo que o leproso tinha que ser posto numa casa separada, habitando numa cidade separada, numa aldeia separada, num lugar separado. Então, não apenas em Israel, mas em todo aquele Oriente Médio, uma das classes mais
que eram mais alvo de um preconceito, de um separamento, de um afastamento da sociedade por causa do medo do alastramento, era a lepra. E Naamã era um leproso. E eu estou te falando isso só para te dizer que Naamã era leproso, mas era general. Naamã era leproso e tinha condecorações. A Bíblia diz que até o Senhor deu vitória a ele, usando ele para os sírios numa ocasião. Ele era alguém de respeito. Então, se tinha uma coisa que um leproso fazia naquele contexto, era esconder a sua lepra, para não ser alvo de olhares e para não ser alvo de um motim social para o seu afastamento. Então, se tinha uma coisa que Naamã tinha, era recurso suficiente para esconder a lepra, para tampar a lepra. Eu imagino, isso é uma conjectura minha, que Naamã poderia usar o melhor tipo de pano que alguém poderia comprar naquele tempo para cobrir a lepra. Além do pano, Naamã era um general, poderia colocar uma couraça por cima. Além do pano da couraça, ele tinha coisas na indumentária dele que chamavam mais a atenção, como condecorações de campanhas militares que ele venceu. Mas a quarta lição que eu aprendo com essa menina é que quando ela olhou para Naamã, ela não viu as condecorações, ela não viu a couraça, ela não viu os títulos, ela não viu os panos finos com os quais Naamã possivelmente escondia a sua enfermidade. Ela olhou para Naamã e viu que ele era leproso. E eu chamo isso de discernimento. E ela percebeu que, a despeito da posição alta, a despeito dele ser um homem nobre, ele era alguém carente porque era leproso. E eu quero que você guarde isso no seu coração, porque nós vivemos tempos e nós vivemos em contextos onde há que se fazer tudo para se esconder uma lepra. As pessoas têm recursos para esconder uma lepra, as pessoas têm dinheiro para esconder uma lepra, mas a minha oração é que Deus dê a mim e dê a você o que deu a essa menina: discernimento espiritual, discernimento para você enxergar as lepras por debaixo das condecorações, discernimento para você enxergar as ciladas travestidas de oportunidade, discernimento para você enxergar o túmulo escondido de pódio. A minha oração é que saia você daqui discernindo situações, discernindo pessoas, discernindo oportunidades, porque tem coisa que é boa, mas não é para você, e tem coisa que não parece boa, mas é o teu destino profético. Aleluia, eu estou sentindo uma graça, e eu vim dizer para alguém que tem boca para dar glória: você não vai ficar confundido, você não vai ficar enganado, Deus vai te dar discernimento. Irmão, a gente precisa de discernimento, que Satanás é sujo. Você lembra de Sansão, naquele conhecido episódio em que Sansão está andando por um caminho, aí aparece um leão novo. Repita comigo: leão novo. Sansão está andando, Juízes 14, se não me falha a memória, 13. Sansão está andando, aí vem um leão novo. Ele vem na direção de Sansão, e Sansão pega o leão novo e rasga ele no meio. Diga aleluia. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, só nisso para te dizer: mate o leão enquanto ele está novo. Tem problema que a gente encerra ele na raiz. Não deixa esse leão, eu estou sentindo uma graça quando eu digo isso aqui. Não deixa esse leão crescer demais, não. Encerra enquanto está na raiz. Aí Sansão rasga o leão novo, e a Bíblia diz que ele segue viagem. Nazireu, cheio do Espírito, escolhido, uma força descomunal. Aí depois de um tempo ele volta pelo mesmo caminho, e a Bíblia diz que por cima do corpo do leão, do cadáver do leão, se fez uma colmeia de abelhas, e havia muito mel. Aí Sansão, que não podia tocar num corpo morto, porque ele era nazireu, ele tinha um voto, não podia tocar em cadáver, mas quando ele vê o mel, ele pensa: opa, é bom esse mel, está brilhando, vai me acender esse mel. Só que ele não percebeu que o mel estava por cima de um cadáver. Só que ele não entendeu que a estratégia de Satanás era corromper ele. Então você precisa ter discernimento, porque muitas vezes o diabo sabe que você não vai meter a mão num cadáver, você não vai fazer negócio com um cadáver, você não vai se aliançar com um cadáver.
Aí ele coloca o mel e diz: vem. Mas você vai sair daqui dizendo: eu não vou não. Eu não vou não, porque eu sei o que tem por debaixo desse mel. Aleluia, o tipo de mel que Deus tem para mim é diferente. Ele me chamou para habitar na terra que mana leite e mel. E para eu receber o que Deus tem, eu não preciso me aliar a cadáver, tocar no que Deus não quer que eu toque, fazer o que Deus não quer que eu vá. Ter uma palavra para quem tem boca para dar glória: que Deus te dê discernimento espiritual para você enxergar, para você discernir o que a situação é e não o que ela parece ser. Um dos episódios mais interessantes quando o assunto é discernimento é o episódio envolvendo Daniel e o rei Belsazar. A Bíblia diz que aquele rei babilônico fez uma festa no seu palácio com muita orgia e tudo dedicado a ídolos malignos. E no meio da festa ele teve a pior ideia: trazer os vasos que haviam sido do templo do Senhor de Jerusalém e colocar na festa dele, e no meio daquele ritual, festa, maligno. E a Bíblia diz que Deus desaprovou isso, e o dedo de Deus apareceu na sala de Belsazar e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Naquele mesmo momento a festa de Belsazar acabou completamente. E eu quero abrir um parênteses para dizer que a festa do inimigo vai acabar. Aleluia, o diabo não vai fazer festa. Aleluia, aleluia, aleluia. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Se o inimigo achou que ia festejar com alguma situação na tua vida, ele está enganado, porque Deus tem um propósito e a festa será encerrada. A festa acabou e o pessoal olhou para aquilo, ninguém conseguia interpretar. E a Bíblia diz que ele chamou os sábios, o pessoal olhava, não entendia, ninguém conseguia discernir. Aí de repente a mãe do rei falou assim: há um homem no teu reino que tem um espírito excelente, manda chamar ele. Aí lá vem Daniel. Para encurtar a conversa, ele olha para Daniel e diz: você sabe, você pode interpretar aquilo que está na parede. E eu imagino Daniel olhando para aquela inscrição na parede, o coração dele aquecendo. Eu imagino ele olhando para aquela inscrição na parede, o coração dele ardendo. E Daniel pôde interpretar. Ele olhou para o rei e falou: eu posso interpretar aquilo que está escrito. Sabe por que Daniel conseguiu interpretar aquilo que estava escrito na parede de Belsazar? Porque Daniel conversava 3 vezes ao dia com quem escreveu. Merecia um glória a Deus, mas empolgado da sua parte. Porque essa é a chave para você ter discernimento. Conversar com aquele que escreve todas as coisas. Irmão, levanta a tua mão para pegar essa palavra. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você dobra o joelho, você está conversando com aquele que escreve o futuro, que conhece todos os caminhos, que entende todas as coisas. Daniel discerniu, porque falava com aquele que escreveu. Quer ter discernimento na tua vida? É também um dom espiritual, discernimento de espíritos. Mas eu não estou nem falando do dom que é dado a quem Deus quer dar, mas de um discernimento que a gente pode ter orando e lendo a palavra do Senhor. Quando você tem o conhecimento bíblico, você discerne situações, você discerne ciladas. Então essa menina olhou para Naamã e discerniu que nele havia lepra. Mais uma lição que eu aprendo com essa menina: quando ela viu que Naamã era leproso. Imagine você se essa menina fosse uma pessoa vingativa. Imagine você se essa menina fosse alguns crentes de hoje em dia. Ela ia olhar para Naamã leproso, pastor Silas, filho, e olhar para Naamã e ia falar: Deus vai matar esse miserável. Quem me viu passar na prova. Você tocou em mim, não foi? Então tá aí, vai morrer amigo infeliz. Mas essa é mais uma lição que eu aprendo com essa menina, pastor Sóstenes. É que ela recebeu de Naamã o mal, ela foi levada escrava para a casa dele, mas ela não pagou o mal com o mal, ela venceu o mal com o bem.
Irmão, eu tenho uma palavra para você. As coisas vão começar a mudar quando você virar essa chave dentro de você. Quando você entender que você não paga o mal com o mal. Você não deseja o mal de quem desejou o seu mal. Você não tenta atrapalhar quem tentou te atrapalhar. Você não fala de quem fala de você. Você não arma contra quem arma contra você. Pelo contrário, você vai vencendo o mal com o bem. E lembrando daquilo que Jesus disse: orai pelo que vos perseguem, bendizei quem vos maldiz. Que você saia daqui essa noite entendendo que a chave para a mudança na tua vida é entender que muitas vezes Deus vai fazer o contrário, vai usar você para fazer o bem para quem te fez mal. Você lembra de José? Ele proveu para os irmãos que tinham vendido ele. Você lembra de Jefté? Ele protegeu os irmãos que tinham expulsado ele. Você lembra de Jesus? Mesmo sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você não é daquele que se vinga. Você não é daquele que arregaça a manga e vai para quebrar tudo. Você é daquele que dobra o joelho e diz: Senhor, tem misericórdia. Ele não sabe o que está fazendo. Ela não sabe o que está fazendo. Que você saia daqui essa noite entendendo isso. Eu gosto muito do texto de Gênesis 50, 20, onde os irmãos de José, após ele ser honrado, eles estavam todo mundo morando no Egito. Jacó morre. Aí os irmãos juntam, eu penso: ferrou. O pai morreu, José vai se vingar da gente, vai acabar com a gente. Aí eles começam a tentar fazer um assunto correr de que o pai, ainda vivo, disse para José não matá-los. Aí José pescou que eles estavam com medo e jogaram aquilo para se proteger. José pesou o coração, chamou os irmãos e falou: vocês não entenderam nem o propósito de Deus, nem o meu coração, não entenderam nada. Aí José, Gênesis 50, 20, vira para os irmãos e diz assim: olha, para a conservação de um povo bom e forte, Deus me trouxe para essa terra. E todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Agora o meu coração está limpo com relação a vocês. Crescei nessa terra, fazei filhos nessa terra boa. Irmão, que quando você entender que até o que te fazem de mal é Deus te conduzindo no propósito dele, você vai viver o que José viveu. Todo o mal que intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Eu tenho uma palavra para quem tem boca para dar glória nessa quinta-feira da vitória. Eu não sei o mal que intentaram, mas nessa noite ele está sendo revertido para a glória de Deus. Ela não quis se vingar de Naamã. Pelo contrário, ela foi um canal para que ele fosse restaurado. Mais uma lição que eu aprendo dessa menina, e eu já caminho para encerrar, é que nessa mesma casa, por um pouco de tempo, a gente vê esses dois personagens assim. A menina que eu estou falando bastante e Naamã, que era o principal da casa. Em Naamã tem uma coisa nele que salta, que é me ajuda aí, a lepra. Então numa mesma casa a gente tem um homem que é leproso. A gente tem um homem que é... Então numa mesma casa tem um homem leproso, mas numa mesma casa tem uma menina cheia de fé. 3 pessoas entenderam. No mesmo ambiente, por um pouco de tempo, pastor Sóstenes convive um leproso e uma menina cheia de fé. E o que eu quero caminhar para encerrar te dizendo, mulher de Deus, homem de Deus, é que os dois são extremamente contagiosos. A lepra é muito contagiosa, ela passa rápido, mas a fé da menina é muito maior. Aleluia. Eu vim dizer para alguém que crê essa noite, no mesmo ambiente onde a lepra e a fé, não é a fé que é contaminada, é o leproso que é restaurado. Quem pode levantar as mãos e receber isso? Eu não sei o ambiente que você está, mas não é a lepra que vai te corromper, é a tua fé que vai contagiar. Porque tem ambientes
é tenso. Você olha assim, você fala, Jesus, quanta lepra. Mas Deus te colocou lá, porque você tem um antídoto para essa lepra. Mereci um glória a Deus de se ouvir lá no recreio. Eu vou te dar mais uma chance. Deus te coloca em ambientes de lepra, porque Ele sabe que você tem um antídoto para eles. No mesmo ambiente tem a lepra, mas tem também a fé. Pastor, eu vim aqui, você não sabe o que eu estou passando lá no trabalho. É muita lepra. E eu vim te alegrar e te dizer, você tem a fé. Pastor, eu converti agora, só eu sou crente. Não é a lepra deles que vai contaminar a sua fé, a sua fé. É maravachuri me andarabia. Eu sinto a presença de Deus aqui. É a sua fé que vai restaurar. Aleluia, aleluia, aleluia. É a sua fé. Irmão, a lepra ataca o exterior. A fé, ela vem do interior. A lepra faz a pessoa perder a sensibilidade. A fé faz a pessoa aumentar a sensibilidade. A lepra faz a pessoa vai perdendo sensibilidade, o corpo corrói pedaços. A fé faz você crescer, acrescentar. A fé vai te minando a vida, a lepra vai te minando a vida, e a fé vai fazendo a vida fluir num outro nível. Aleluia, aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Você não tem ideia, não é você que corre risco no ambiente de leprosos, são eles que correm risco no ambiente que você está. A menina não foi contaminada pela lepra, mas Naamã foi restaurado pela fé. Aí a menina com fé diz para Naamã, e aqui eu já caminho para encerrar. A menina com fé diz para a mulher dele, olha, se ele estivesse em Israel, eu tenho fé, tem um profeta lá, e o Deus do profeta, meu Deus, eu estou aqui, estou numa luta, mas o meu Deus é todo poderoso. Se ele estivesse lá, ele seria restaurado. Aí Naamã vai, você conhece a história, fica de pé em nome de Jesus.